Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Hoje o nosso assunto é texto argumentativo. Nós já vimos, né? Nós já falamos sobre esse assunto e hoje, né, eu estarei revisando aí com vocês, tá? Algumas questões aí, né, alguns tópicos importantes que nós precisamos saber, principalmente vocês que estão aí no ensino médio, né? Então tem alguns tópicos aí que nós precisamos saber, porque a argumentação, né, ou seja, o texto, né, dissertativo argumentativo, ele é um texto aí que vocês vão usar bastante, né, nas provas aí do Enem, em concurso público, e ele é um texto que tem lá as suas regras, né? E nós precisamos aí ficar por dentro, né, dessas regras, né? E precisamos saber o que evitar em uma dissertação. Só que primeiramente vamos falar, né, um pouquinho sobre o texto, né, argumentativo. Um texto argumentativo, ele tem como objetivo, qual é o objetivo, né, de um texto aí argumentativo? É convencer alguém das nossas ideias, tá? Ele deve ser claro e ter riqueza lexical, podendo tratar qualquer tema ou assunto. Então, a princípio, né, nós precisamos saber disso, que o objetivo do texto argumentativo é convencer alguém das nossas ideias, tá? E ele deve ser claro, tá ok? E ter, né, riqueza aí lexical, podendo tratar qualquer tema ou assunto. É constituído por um primeiro parágrafo curto que deixe a ideia no ar. Depois, o desenvolvimento deve referir a opinião da pessoa que o escreve com argumentos convincentes e verdadeiros, né? Por quê? Porque a ideia não é convencer? Então é por isso que a ideia, né, ela tem que ser o quê? Os argumentos, né, eles têm que ser o quê? Convincentes, né, e verdadeiros e com exemplos claros. Deve também conter contra-argumentos de forma a não permitir uma interpretação duvidosa, né? Por fim, deve ser concluído com um parágrafo que responda ao primeiro parágrafo ou simplesmente com a ideia-chave da opinião. Então, essa primeira parte aí é muito importante, tá? Geralmente, apresenta uma estrutura organizada em 3 partes, né? A introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, na qual é apresentada a ideia principal ou a tese, tá, gente? Então, a introdução, ela é apresentada o que? A ideia principal. O desenvolvimento, ele que fundamenta ou desenvolve a ideia principal, né? Como o próprio nome, né? Desenvolvimento, ele desenvolve a ideia principal. E a conclusão, né? Os argumentos utilizados para fundamentar a tese podem ser de diferentes tipos. Exemplos, comparação, dados históricos, dados estatísticos, pesquisas, causas socioeconômicas ou culturais, né? Depoimentos, enfim, tudo que possa demonstrar o ponto de vista defendido pelo autor em consistência. A conclusão pode apresentar uma possível solução, uma proposta, né, ou uma síntese. Deve utilizar título que chame a atenção do leitor e utilizar variedade padrão da língua, tá? E a linguagem, né? Qual é a linguagem aí, né, utilizada? A linguagem utilizada normalmente é uma linguagem impessoal e objetiva, tá?
Aí tem aí para vocês, ó, né, texto argumentativo. Aí tem aí introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução contém a tese inicial, né? O ponto de vista ao qual o autor pretende fazer aderir o leitor, tá? E o desenvolvimento, né, ou o corpo, apresentam-se os argumentos para apoiar ou refutar a tese inicial. E a conclusão, né? O autor do texto ele sintetiza os argumentos fundamentais, reafirmando a importância da tese, tá? É uma reafirmação aí, tá? Reafirma, né, a importância da tese na conclusão, tá ok? E mais uma vez aí, né, texto dissertativo, introdução, né, no caso, como ficaria aí? Na introdução, né, nós colocamos, né, o tema, né, o problema e a tese, e no desenvolvimento, argumento 1 e argumento 2. Na conclusão, retomada do tema, né, do problema, proposta de intervenção e a reafirmação da tese, tá ok? E eu gostaria, né, de estar falando também, gente, falando mais um pouquinho, né, sobre o que evitar em uma dissertação, né? Eu já falei sobre isso e hoje eu quero aí, né, falar mais uma vez, né, para vocês, né, não esquecerem, para vocês ficarem aí, né, cientes, né, do que, né, o que evitar, né, em uma dissertação. Porque assim a gente fala, só que muitos alunos ainda erram, né? Então assim, quando eu vou corrigir, né, uma redação, eu observo que muitos alunos ainda cometem esses erros, tá ok? Então, gente, o que evitar em uma dissertação? Após o título de uma redação, não coloque ponto. Tem gente que quando coloca lá o título, no finalzinho coloca o ponto. Então, após o título de uma redação, não coloque ponto. Ao terminar o texto, não coloque qualquer coisa escrita ou riscos de qualquer natureza. Detalhe, não precisa autografar no final também, e ainda assim será uma obra-prima. Tem gente que termina de fazer uma redação e lá embaixo, fim, ou assinado, aí coloca o nome. Então, assim, nada disso, tá ok? Prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos, tá, gente? Então, prefira usar palavras de língua portuguesa. Não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas, né? Nada aí, né, de vulgaridades, né, gente? De provérbios, ditos populares, tá? Ou frases feitas. Não use questionamentos em seu texto, sobretudo em sua conclusão, tá? Jamais usar a primeira pessoa do singular, a menos que haja solicitação do tema, né? Tem um exemplo aqui, né? O que você acha sobre o aborto? Ainda assim, pode-se usar a terceira pessoa, tá? Então, lembrando aí, jamais usar a primeira pessoa do singular, tá ok? Evite usar palavras como coisa e algo por terem sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item, tá? Um outro tópico muito importante também, repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos, né? Os sinônimos estão aí para isso, né? Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Então, nada aí de ficar repetindo muitas vezes as mesmas palavras, tá, gente? Isso empobrece o seu texto, tá ok? Evite o uso de etc. E jamais abrevie palavras, tá ok?
Ao formar, né, um plano de trabalho para escrever sua redação, você deve visualizar também a sua estética, né? Como assim, gente? Nunca comece uma redação com períodos longos, né? Basta fazer uma frase núcleo, que será a sua ideia geral a ser desenvolvida nos parágrafos que se seguirão, tá? Nunca coloque uma expressão que desconheça, pois o erro de ortografia e acentuação é o que mais tira pontos em uma dissertação. Vocês sabem disso, né? Nunca use gírias na redação, pois a dissertação é a explicação racional do que vai ser desenvolvido e uma gíria pode cortar totalmente a sequência do que vai ser desenvolvido, além de ofender a norma culta da língua portuguesa. Tá, gente? Então, nunca use gírias, tá ok? Uma outra questão aí também muito importante. Nunca se esqueça dos pingos nos is, tá? Pois bolinha não vale. Tem gente que não coloca nada, não coloca bolinha, não coloca pontinho, não coloca nada, né? E tem aquele que coloca lá no lugar do pontinho uma bolinha. Então, gente, bolinha não vale, tá? Nunca se esqueça aí dos pingos nos is. É muito importante. Nunca coloque vírgulas onde não são necessárias, o que tem de erro de pontuação, tá? Nunca entregue uma redação sem verificar a separação silábica das palavras, tá, gente? Isso é muito importante e eu ainda encontro muito erros, né, como esse, tá? Nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel, tá? Então, primeiro, você tem que colocar, né, as suas ideias aí em ordem, né? Primeiro você tem que se preparar, ver o que você vai escrever, né, para depois, né, passar para o papel, tá ok? Então, nunca comece a escrever sem estruturar o que vai passar para o papel. Tem gente que começa, né, uma redação, não sabe o que vai escrever, ainda não sabe, né, assim, como vai começar, aí começa falando de uma coisa, falando de um assunto, daqui a pouco tá falando de outro, e quando vê, né, foge totalmente do assunto. Então, aí, né, aí complica, né, gente? Tenha calma na hora de dissertar e sempre volte à frase núcleo para orientar seus argumentos. Foi o que eu acabei de falar, né? Verifique sempre a estética, né? Que estética, né, seria essa? Parágrafo, acentuação, vocabulário, separação silábica e principalmente a pontuação, que é a maior dificuldade de quem escreve. E a maioria acha que é tão fácil pontuar, né? Muitos acham fácil, mas, né, acaba errando, né? Então, assim, os erros são mais, assim, em relação a isso mesmo, né? Parágrafo, né? Tem aluno que ainda não destaca aí os parágrafos, né? Não destacam os parágrafos, acentuação, né? Então, assim, vamos ter cuidado com isso, tá? Respeite as margens do papel e procure sempre fazer uma letra constante, sem diminuir a letra no final da redação para ganhar mais espaço ou aumentar para preencher o espaço. Então, assim, tem gente que começa com o tamanho, né, de uma letra, começa lá um tamanho legal, daqui a pouco, né, começa a aumentar a letra. Então, assim, vamos evitar isso aí, né? O professor, ele sabe quando o aluno, né, ele quer ganhar, né, espaço aí, né? Então, assim, ele acaba aumentando a letra, né, para ganhar mais, né, número de linhas aí. A letra tem que ser visível e compreensível para quem lê, tá, gente? Então, assim, não adianta você fazer uma letra, né, muito pequenininha, que quem for ler, né, a sua redação não vai conseguir entender. E também uma letra grande demais também, né, pode, né, ficar embolado aí, pode ficar difícil, né, do professor, né, fazer a leitura aí do seu texto, tá ok?
Não inicie nem termine uma redação com expressões do tipo eu acho, parece ser, acredito mesmo, quem sabe. Por quê, gente? Isso mostra dúvidas em seus argumentos anteriores. Eu acho. Você não tem que achar nada, né? Parece ser. Então isso está mostrando o quê? Mostra dúvidas, né? Então a dissertação ela é o quê? Você tem que fazer o quê? Você não tem que convencer, né, alguém das suas ideias. Então você não pode mostrar dúvidas, tá ok? Então, gente, eu trouxe aí pra vocês, né, algumas dicas, tá? E eu espero que vocês coloquem, né, em prática, tá ok? E não errem mais, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.